Oi gente, aqui é a Isabela de Andrade, do projeto Elas na Escrita, e hoje eu queria falar um pouquinho desse livro aqui, ó, chama Uma Estranha na Cidade, é da Carol Ben-Simon. Vamos bater um papo? Bom, esse livro aqui, olha, ele foi publicado pela editora dublinense, Uma Estranha na Cidade, são crônicas da Carol Ben-Simon. Eu escolhi começar a leitura da Carol por esse livro aqui, que é de leituras curtas, são crônicas bem fáceis, bem tranquilas de ler, mas a Carol, se você não conhece, é uma escritora contemporânea brasileira que vale muito a pena entrar no seu repertório. Ela é premiada, já foi finalista e ganhou diversos prêmios e entrou na seleção da revista inglesa Granta como os melhores jovens escritores brasileiros do século. Mas muito além dos prêmios, a Carol tem realmente uma escrita muito gostosa, muito boa de ler, então acho que vale muito a pena conhecer. E eu resolvi começar por esse livro dela aqui, que é de crônicas. São crônicas com pequenos olhares ali para o cotidiano, que foram publicadas em diferentes lugares e reunidas nesse livro, porque eu estava numa ressaca literária, lendo um outro livro antes desse, que eu estava tendo muita dificuldade de emplacar ali na história do personagem, na narrativa. Então eu busquei a Carol, acho que justamente para voltar ali ao ritmo de leitura, e deu muito certo. Isso porque são textos bem pequenininhos, então é bem bom de ler ali quando você quer uma leitura rápida, que é pequenos fragmentos, mas com um olhar muito potente ali, muito atencioso da Carol sobre o cotidiano. E ela traz muitas reflexões ali dentro dessas pequenas crônicas. Por exemplo, ela lembra um pouco da gente, o quanto a gente vive em bolhas dentro das cidades e o quanto é importante a gente sair dessas bolhas, né? Enxergar um pouco além daquilo que está do nosso lado. Ela lembra muito também justamente dessa relação entre os homens e a cidade, né? Entre a gente e a cidade que a gente vive, que a gente ocupa. Como é essa nossa relação com os prédios grandes e pequenos, com as casas, com as ruas muito amontoadas ou com as ruas um pouco mais limpas. Como justamente essa arquitetura da cidade pode influenciar na relação que os moradores têm com ela. Acho que esse é um tema muito legal que a Carol traz, que é o quanto essas cidades, às vezes, muito grandes, muito cheias de prédios, muito amontoadas, elas oprimem um pouco a gente, oprimem o nosso olhar, as nossas ideias, trazem uma sensação até de cansaço maior, e o quanto as cidades um pouco mais fluidas, um pouco mais atraentes e atrativas para pedestre, para pessoas que não estão tão amontoadas, como elas vão deixar até a gente assim, uma sensação mais livre, de liberdade no cotidiano. E a Carol, ela traz muitos questionamentos também nesse livro, que é um livrinho pequeno, de fácil leitura, mas ela traz muitos questionamentos sobre uma geração, que é a geração dela, em crescimento, e agora já adulta, e que ainda estava ali tentando se entender no mundo. Uma geração que tentava se entender e se colocar. Entender como ela ia dialogar com as coisas novas, com a nova tecnologia, com as mudanças do mundo, sem encontrar um novo estilo de vida que fosse muito difícil de viver, que fosse muito excessivo, ou muito distante das lembranças, ou muito distante do convívio real. Por exemplo, tem uma crônica dela muito legal que chama O Paradoxo da Segurança, que ela coloca a gente para refletir justamente sobre essa nossa questão de perigo, segurança e insegurança em relação às cidades. E o quanto uma rua, um bairro, uma cidade inteira se torna mais perigosa justamente quando a gente tem medo dela e deixa de frequentar. Isso porque quanto mais vazias as ruas estiverem, maior vai ser a nossa sensação de insegurança. E quanto mais essas ruas estiverem ocupadas, tiverem gente, tiverem vida, maior a nossa relação de segurança e bem-estar em relação a essas ruas. Então eu vou ler um trechinho que exemplifica isso muito bem. Ninguém vai gostar se eu disser que a nossa excessiva preocupação com segurança torna as cidades mais inseguras. O medo da rua, o espaço público por excelência, acaba por torná-la muito mais assustadora. Nossa sensação de insegurança faz com que deixemos de circular por elas, e ruas vazias geram, obviamente, mais medo do que ruas movimentadas. Quer dizer, nós fizemos mais do que isso, demos as costas para a rua, esse lugar dito inóspito, e o fato de nos intocarmos em espaços privados só agravou a situação. Fechamos as sacadas, escolhemos morar em condomínios fechados, escolhemos morar em edifícios cada vez mais altos. E é nesse ponto que a Carol lembra de uma outra coisa bem interessante, que quanto mais altos os edifícios, mais difícil que a gente observe a rua. E quando a gente tem muitas casas ou edifícios mais baixos, essa observação da rua, da gente parar na janela para olhar o movimento, olhar os vizinhos, as pessoas passando, é muito constante. E esse observar das janelas torna a rua ainda mais segura. Então a gente pensa o quanto essa arquitetura mais alta, mais distante,
pode realmente tornar a cidade mais perigosa. Ela traz alguns conflitos geracionais também, como o quanto hoje em dia é muito mais difícil comprar tudo e o quanto essa sensação de poder comprar tudo, poder ter tudo na mão, foi tirando a nossa experiência de desejar algo e ter que conquistar aquilo com esforço, com muito desafio, e que justamente essa dificuldade para conquistar um objeto de desejo que a gente queria era um dos maiores criadores de lembrança e de memórias em gerações passadas. Então talvez essa facilidade muito grande que a gente tem para conquistar os objetos de valor ou algum espaço, algum local, vai dificultando um pouco até a nossa formação e criação de novas memórias, de novas lembranças. Tem uma crônica bem legal também que fala um pouco dessa gourmetização dos edifícios e que hoje em dia nem está mais só nos edifícios em condomínios, isso foi para tudo. Que o quanto agora um prédio, na hora que vai ser construído e vendido e vai ter maior valor de aluguel e de compra, ele tem que ter uma área comum, né, que acaba não sendo utilizada por morador nenhum, uma área comum enorme, com um espaço de convivência, com uma sauna, com uma banheira, com uma mini piscina, com um parquinho, com um mega jardim e com um nome chique e pomposo, e muitas das vezes isso não vai ser utilizado por ninguém. Parece que essas áreas comuns afastam ainda mais as pessoas do que aquele espaço um pouco mais democrático da rua e das calçadas. Então acho que a Carol traz questões muito importantes para a gente discutir hoje em dia, temas bem relevantes. O que ficou mais na minha cabeça foi justamente essa relação da cidade, que eu acho que é muito importante isso, da gente ocupar as cidades, mas esse tema foi inclusive bem irônico por agora, né, de eu ter lido isso recentemente, porque a gente está num momento de ficar muito em casa. Essa ocupação das ruas está muito distante para a gente. Foi algo muito presente, muito próximo para mim há um tempo atrás, tanto quando eu vivi em Brasília quanto aqui em São Paulo, essa busca por ocupar os espaços públicos, e agora é muito distante, mas vale a gente guardar isso na memória, guardar essa importância para quando a gente puder voltar às ruas, a gente realmente ocupar esse espaço público e de convivência para ele se tornar cada vez mais democrático. Espero que vocês gostem da leitura, se puderem ler, e tá aqui então, Uma Estranha na Cidade, e procurem também os outros livros da Carol Ben-Simon, que vale muito a pena, tenho certeza que vocês vão curtir. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!